Às vezes os órgãos de imprensa ou os grandes órgãos de imprensa pouco relatam ou quase não relatam, que é o problema do indígena. Nós que vivemos num estado onde a presença indígena é muito forte, inclusive o nome do nosso estado é de origem indígena, nós temos a maior usina hidrelétrica do mundo, que também é de origem indígena, mas quando se fala do índio ou do indígena, pouco se comenta, Paulinho. Isso, a gente gosta de homenagear nos nomes, mas né, no dia a dia e nas políticas públicas parece que a tendência é invisibilizá-los, né? Então esse é o assunto agora, porque a gente recebe aqui Osmarina de Oliveira, ela é estudante da UNILA, mas tem uma grande trajetória em defesa da comunidade Guarani aqui na região oeste e no Paraná, e ela vai falar sobre a sua tese de mestrado sobre o processo de perda de território da região conhecida como Colônia Guarani, Gleba Guarani ou Três Lagoas, aqui em Foz do Iguaçu. Trata-se de um estudo que foi defendido ontem para a banca do Mestrado Interdisciplinar de Estudos Latino-Americanos na UNILA. Bom dia, Osmarina, seja bem-vinda ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Foi uma alegria grande receber o convite de vocês para estar aqui hoje. Legal. Antes de mais nada, nossa produção apurou que a apresentação da sua tese foi um sucesso, então a gente te parabeniza e parabeniza também a universidade por abordar esses temas. Muito obrigada, para mim foi até uma surpresa, assim, a aceitação desse trabalho, assim, mas foi muito bom. Legal. Osmarina, a tese de seu mestrado trata da desterritorialização, é um palavrão de uma tecoá, denominado Guarani, também conhecido como Colônia Guarani, a Gleba Guarani ou Três Lagoas, né, aqui em Foz do Iguaçu. Desterritorialização mais tecoá são duas palavras diretamente ligadas às nossas raízes e que merecem uma explicação. Conta pra gente o significado e o contexto histórico desse trabalho e do que essas referências, aonde essas referências desterritorialização e tecoá nos levam. Então, explicando o que é o tecoá, né? O tecoá é o local onde dá cultura, né? O tecó é cultura e o á significa local. Então, esse local, denominado pelos Guarani como tecoá, era um local onde que eles viviam há muito tempo, né? Tinha suas produção cultural, agricultura, sobreviviam desse local, né? Então, e aí essa terra, as informações que foram apuradas nessa dissertação, ela teria sido reservada em 1913, né, demarcado pelo Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, e aí ao longo do tempo ela foi sendo ocupada e os Guarani foram perdendo esse tecoá, né, até que em 1976, então, a FUNAI libera essa terra, né, para ao INCRA, né, para que desse título aos ocupantes não indígenas dessa localidade, né. Nesse momento, segunda metade dos anos 70, a cidade já vivia um crescimento demográfico por conta, principalmente, da Itaipu Nacional, da construção da obra? Sim, sim, a gente já percebe desde quando se começa a fazer as fazendas, né, a colonização aqui por conta de que teve as obragens, depois a gente passa por um período da retirada de madeira e da formação das fazendas, né, e aí a gente vai percebendo que a presença Guarani, eles sempre tiveram ali, né? Muitos relatos que foram coletados no trabalho demonstram que eles viviam nesse local, mas eles trabalhavam nas fazendas, né? E alguns, inclusive, viviam nessas fazendas, nos fundos dessas fazendas, né? Onde que ainda tinha mato. E trabalhavam para essas pessoas, e no fim de semana elas iam para esse tecoá, onde tinha casa de reza, e fazer as suas orações, né, partilhar as suas relações com os seus parentes, né, então
demonstra que esse local era um local super importante, né? Por conta da própria fronteira, né? Era o local de descanso, muitas vezes, desses Guarani que vinham de outras localidades, do Coijacutinga, né? Próprio de Guaíra, Terra Roxa, e eles vinham para visitar os parentes no Paraguai e na Argentina e paravam nesse local. Então, era um importante ponto, né? Da presença Guarani, né? Esse Tecoá. E é possível identificar até que ano que esse ponto existiu e houve a permanência de indígenas Guarani nessa comunidade da gleba Guarani até a desterritorialização completa? Então, até a década de 70, a gente tem relatos, né, da presença Guarani, inclusive o advogado Dr. Antônio Vanderly, ele fala, né, tem documentos dele denunciando que essa terra estava sendo invadida, né, e que a mando do próprio INCRA, né, e que, então, ele faz essa denúncia. Então, assim, o que a gente comprovou pelo depoimento, através da história oral, das memórias, né, com os próprios Guarani mais velhos, eles falam, na década de 70 ainda existia alguns moradores, só que depois eles saíram totalmente, né, alguns foram para o Paraguai, outros foram para a aldeia do Jacutinga, né, então houve essa dispersão. Alguns foram para a terra indígena Rio das Cobras, né? Então, hoje os moradores, as famílias tradicionais, que era da época, que era a família que eu apurei, a primeira família era a família Coronel, né? Então, tem documentos, certidão de batismo, que demonstra essa ocupação e da presença dessa família Coronel. Inclusive, os próprios Guarani falam, né? Ali era o local dos Coronel, da família Coronel, era o originário desse local, né? Então, aí depois há essa dispersão, assim, né? Houve várias períodos, né, da década de 50, né, e mais o que aconteceu, a desterritorialização total, né, vai se dar em 1976, quando o INCRA fornece os títulos de terra para essas famílias de não indígenas que estavam ocupando essa local já, né. O seu estudo enfoca o cemitério indígena que se relata ter existido ali naquela região, Osmarina? Sim, então, tem um cemitério ali, né, na região. Houve uma tentativa do ex-vereador aqui de Foz do Iguaçu, Sérgio Lobato Machado, que infelizmente faleceu ano passado, né, vítima de Covid, e aí encontrei esses documentos de que esse local teria o cemitério, né, e ele foi nesse local, e ele tentou fazer o tombamento até para utilização turística da cidade, né, porque ele falou, olha, Foz tem as cataratas, né, mas ficam em pontos muito distantes, né, da cidade, então aí um dos modos seria esse cemitério. Então a ideia de que o município colocasse isso no seu roteiro turístico, esse cemitério indígena, né? Você chegou a visitar esse espaço? A materialização desse espaço, é possível encontrá-lo hoje, atualmente? Em que propriedade que ele estaria hoje? Então, é porque eu não consegui saber direitinho a localização. Não, eu achei a localização certa, né? Mas eu não sei qual o proprietário que está com esse título, né? Antigamente tinha uma olaria, mas eu não sei se ainda permite citar com esses mesmos donos, né? Então, Mas é um local habitado. Tem uma empresa, uma casa, alguma coisa? Ou é um terreno mesmo? Não, ele foi aterrado e ele tem um gado que passa por cima dele, né? Então, o que a gente percebeu que houve esse aterramento e que hoje ele está cercado e tem gado que está pastando ali em cima, né? Assim. Certo. Osmarina, voltando aí à questão da desterritorialização, claro, o cemitério está ligado a isso, mas mais especificamente ao seu trabalho. Atualmente os Guarani denominam esse espaço desterritorializado como Guarani Cuê. A pronúncia é assim? Isso. Guarani Cuê.
que denota pretérito, porém como algo que ainda lhe pertence. É isso? O sentimento continua sendo esse, de parte desse território, há relação ainda cultural, histórica dos Guarani com essa região desterritorializada? E seu trabalho conseguiu apurar isso? Então, apesar de não haver nenhuma ocupação, né, os Guarani, assim, tiveram nesse local, eles já viram a ocupação, né, parece que não tem um interesse de ocupação desse local, né, então, mas eles gostariam, né, de pelo menos preservar a memória do cemitério, porque ainda tem bastante parentes que foram enterrados, né? A história de que muitas crianças estavam teve um surto de maleita aqui na época, né? E que nos muitas anos 70, é isso? Isso, 50, 60, 70, assim, um período. E que então seria de fazer, né? É um desejo, mas isso a gente não sabe se vai ser viável, se isso né, a gente não consegue apurar ainda, né, com relação a isso, assim. Mas a princípio eles não demonstraram interesse por já estar a ocupação, já ter uma ocupação e não ter mais o mato, né, que para os Guarani é importante, né? Então, assim, eles falaram, não, aqui não tem mais condições, né? Então, então tem essas informações, assim, de que eles não teriam interesse nesse local por conta que já tem um bairro formado, né? Então, é isso. O INCRA, nessa época, ou seja, um ente do Estado que atuou para essa perda de território. Isso foi facilitado pelo período ser um período ditatorial, ou seja, em ter um regime arbitrário aí em vigor no país? Sim, a gente tem, um período, né, que nós estamos numa ditadura civil-militar, então o órgão tanto do INCRA quanto da própria Fundação Nacional do Índio, né, ele está militarizado, né, então a gente tem general na própria presidência do órgão, né? E ali ela, então, assim, trata desse período, né? Inclusive a Comissão Estadual da Verdade, né? E a Comissão Nacional da Verdade colocam a questão dos Aba-Guarani nos seus relatórios, né? A Comissão Estadual da Verdade, ela retrata bem mais a situação da colônia Guarani, né? Então, ela traz detalhes importantes de informações desse local que eu utilizei para esse trabalho, né? Então, acho que isso é um resgate importante, assim, dessa comissão. A partir dessa pesquisa, dessa consulta, esse acervo, essas histórias, né? A história e também as memórias que você teve acesso aí no desenvolvimento da tua tese, o que mais que você destaca nessa sua empreitada aí de trazer à tona o assunto sobre a perda de território dos Guarani ali na região da gleba Guarani-Usuária? Então, acho que um dos focos é o relatório da Comissão Estadual da Verdade, que traz informações, né? Os depoimentos dos Guarani, né, que ainda estão vivos, são muito idosos hoje, né? E aí porque assim, eles contavam, né, do Guarani Quê, sempre falava do Guarani Quê, né, porque o Quê significa passado, aquilo que já foi, né, não é mais, né, pertencente a eles, assim, né. Então, e aí eles foram contando. Então, assim, acho que a memória dos Guarani, a memória de não indígenas também, que eu entrevistei, né, do Sérgio Lobato Machado, do seu Silvio Marcon, ali de São Miguel do Iguaçu, que teve no batizado na década de 50 nesse local. Então, assim, a memória tanto dos Guarani quanto dos não indígenas, né, e os documentos do processo que consta comprovam a desterritorialização, que é um processo da própria FUNAI, né, da década do ano de 76, né, então, e também teve os vários estudos promovidos pela própria FUNAI e INCRA, né, e os seus relatórios, eles trazem informações importantes, né,
sempre procurou, apesar que é importante destacar que tanto a FUNAI quanto o INCRA procurou dizer que ali nunca tinha Guarani, nunca teve no passado, mas não tinha mais, né? Mas não entrevistou os Guarani, não conversou. Então a gente vê nesse documento assim um apagamento do que esses órgãos fizeram da presença Guarani, né? E com os não indígenas a gente percebe que tinha uma boa relação, né? Sempre houve uma boa relação com os Guarani, né? Os Guarani falam, o pessoal ocupou, então eles lembram de pessoas que estavam ali, né? Mas assim, o grande problema foram os próprios órgãos públicos, né, que trabalharam para tirar a terra dos Guarani, né? Então acho que o problema levantado nem foi a ocupação, mas foi a própria órgão, né, que oficializa essa expoliação, né, dessa terra, assim. Ou seja, a tua tese é um documento hoje para recolocar essa verdade histórica, inclusive em âmbito oficial, né, por um tempo negado, ou seja, da existência dessa comunidade indígena. O que você pretende fazer? Esse documento vai ser público? Pretende transformar em livro? Quais são os planos daqui para frente para esse documento fluir, ser debatido pela sociedade, principalmente pela nossa comunidade regional, Osmarina? Então, a banca orientou que eu finalizasse, então é um trabalho acadêmico, eu vou ter que fazer as correções que a banca orientou, vou ter que deixar uma cópia na própria universidade, né, na biblioteca da universidade, e eles orientaram que a gente publicasse por conta da contribuição histórica, né, para a presença indígena, né, e para a história aqui do município, né, então essa a contribuição assim, né, desse trabalho para a história do município. Legal. Falando em Foz do Iguaçu, de município, de cidade, além da nossa memória ser curta, as políticas públicas, né, são bem escassas. A gente sempre pensa, não tem Guarani em Foz do Iguaçu, não tem indígena em Foz do Iguaçu. Eles estão no Paraguai, estão na Argentina, ou estão na região oeste, em Foz do Iguaçu não, né? O indígena tem uma outra percepção de território, né? Esse seu trabalho também ajuda, coloca ou repõe o debate sobre a importância do território para a comunidade indígena Guarani, né, para políticas públicas de valorização dessa memória e de resgate da contribuição também dos Guaranis aqui na nossa região nesse tempo todo, Osmarina. Sim, eu acho que a contribuição assim para a memória da cidade, né, para a história do município. Então acho que é importante a gente saber que os Guarani não estão só na lenda das cataratas, né, mas eles, e nem no nome do próprio rio, né, do estado, mas eles estão presentes, né. Se hoje eles não estão no município de Foz do Iguaçu, é porque houve essa ação, né? Mas eles estão ali em São Miguel do Iguaçu, hoje eles estão em Santa Helena, eles estão em Diamante do Oeste, né? Então eles estão presentes nisso, e é importante assim a presença deles e as histórias, as contribuições que eles têm, né? Se no passado eles tiveram uma contribuição importante, então a gente vai ver na história, né, do Piaberu, né, então vai vendo que tinha aldeias que abasteciam nesse caminho, né, do Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, então que os Guarani seguiram com ele até o Paraguai, ofereceram comida, né, ofereceram várias outras coisas para que eles pudessem se manter. Então acho que é importante contar que essa história, né, das contribuições, né, porque parece que os Guarani nunca contribuíram, né, que a presença indígena é um atraso, e não, a presença indígena tem muito a contribuir com a nossa história, né, com os nossos aprendizados, com as nossas comidas, né, a gente tem uma gastronomia, e que vem dessa presença indígena aqui na região, no município, no estado, né, então acho que tem muito a contribuir, assim, para a história local, o resgate da presença Guarani aqui, né, e as contribuições que eles deram e continuam dando para a gente, né, para os não indígenas. Certo, legal. Osmarina, obrigado pela sua participação, por trazer essas informações, e a gente parabeniza novamente aí pelo trabalho, e
está em busca de editoras interessadas em publicar seu trabalho, então, né? Eu primeiro preciso finalizar as correções, né, e entrega para a biblioteca da universidade, né. Eu agradeço, assim, imensamente o convite para estar aqui hoje, né, e deixo à disposição aí da rádio, né, se precisarem de mais informações, alguma coisa nesse tipo, assim. Então, legal. Muito obrigada. Nós que agradecemos, tenha um bom dia. É isso então, Moacir, é contigo. Exatamente, um bom tema, um bom assunto, a gente tem sempre que valorizar os que passaram antes, né? Sem o passado não há futuro, eu sempre falo isso. Marco Zero, onde tudo começa.